Essa palavra foi talvez a palavra mais desafiadora para eu preparar para vocês. Porque no momento em que eu estava em casa, sentado à mesa para preparar a palavra, eu ouvia o Senhor falando, mas ao mesmo tempo era um misto de sentimentos. Pensando nas famílias, pensando nos que partiram. E eu quero desejar, pedir perdão a você se porventura não trouxer uma palavra hoje que vá deixar você, não sei, a forma como você deveria ficar. Mas eu coloquei algo na minha mente que só em abrir a palavra do Senhor já é tremendo. Já é poderoso, porque é dessa palavra que sai poder, é essa palavra que nos causa transformação, que nos alinha. Então eu queria pedir para você abrir a palavra do Senhor, em 3 textos, você vai ler hoje o que você não leu o mês de janeiro, agora, daqui a pouco. Você vai abrir em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 32. Abra primeiro esse texto. Aí eu não sei se na sua Bíblia você tem um negocinho desse aqui para você marcar onde você abriu. Se a sua Bíblia tem aquela fitinha para você marcar. Se não tem, use seus dedos mesmo. Você vai abrir também em Gênesis no capítulo 35. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Recapitulando, Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 32. Depois nós vamos ler Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 15. E aí você vai pular 2 livros, vai lá para Levítico. Aí você vai abrir lá no capítulo 26 e nós vamos ler só o versículo 42. Eita, tem gente que já se perdeu todinho. Eu estou só escutando as páginas. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 35 e Levítico capítulo 26. Amém? Quem encontrou, diga assim: sou salvo. Quem não encontrou, diga: eu também. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 32, o versículo 22 ao 32 diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, Jacó tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que me pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem
o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Vamos lá para o capítulo 35, versículo 1 ao versículo 15. A palavra do Senhor diz: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em suas mãos e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do carvalho próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: o seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó. O seu nome será Israel. Deu-lhe assim o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. Também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Amém? Agora vamos lá para Levítico capítulo 26, para ler só o versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Paizinho querido, toma essa noite nas Tuas mãos. Que Teu Espírito Santo faça aquilo conforme o desejo e o querer dEle nessa noite, Senhor. Toma a minha vida nas Tuas mãos, que eu seja um instrumento valioso para o Senhor. E eu coloco diante de Ti a vida de cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite. Paizinho querido, eu oro e declaro que a semente que será lançada, ela vai gerar frutos na vida dos Seus filhos, Senhor Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. E que essa palavra, ela vai causar transformação na vida dos Teus filhos. É assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, querida, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é que você foi estabelecido, você foi estabelecida para dar certo.
Não tem como você não dar certo se você ficar debaixo das promessas que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Eu vou repetir. Não tem como você não dar certo se você ficar debaixo das promessas que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Meus irmãos, no domingo passado, e o Senhor vem falando comigo nas últimas semanas para estudar mais a fundo a vida desses homens que estão na palavra dele. No domingo passado nós falamos e aprendemos um pouco mais sobre a vida de Moisés. E essa noite nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida de Jacó. Meus irmãos, a aliança feita entre Deus e o homem, relatada na Bíblia, toda e qualquer aliança, ela se iniciou da parte de Deus para com o homem, e não do homem para com Deus. Do mesmo modo, diferente do que acabei de falar, a quebra da aliança, quando acontece, ela só acontece de uma única forma. A aliança feita entre Deus e o homem só pode ser quebrada do homem para com Deus, porque o Senhor, ele não quebra nenhuma de suas alianças. E o Senhor, ele tinha feito uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e disse que as suas gerações seriam abençoadas, que Abraão, a sua descendência seria abençoada nessa terra. Essa aliança feita com Abraão, ela passou também para Isaac. E essa aliança também passou para Jacó. Mas se nós formos estudar e ler nas Escrituras a história de Jacó a partir do capítulo 25, 26 de Gênesis, e você vai ver até o capítulo 40, até 47 ainda vai ser falado sobre Jacó. E meus irmãos, minhas irmãs, a vida de Jacó foi uma vida conturbada. Jacó, filho de Isaac, filho de Rebeca. Rebeca era estéril, mas o Senhor abençoou Rebeca com filho. E estava dentro de Rebeca gêmeos, Esaú e Jacó. A palavra do Senhor vai dizer que quando Rebeca ela veio a dar à luz a Esaú e a Jacó, nós vamos ler na palavra que Jacó estava com a sua mão grudada no calcanhar de Esaú. Jacó em hebraico significa Yaakov, e que significa aquele que agarra, aquele que segura. Talvez você já tenha ouvido ministrações a respeito de Jacó, dizendo que Jacó é um travasseiro, que Jacó foi um enganador. Mas você vai ter uma outra visão de quem foi Jacó nessa noite. Que ele não foi nem um trapaceiro e nem um enganador. Porque quando nós vamos nos aprofundando mais nos textos originais da palavra do Senhor, nós vamos ver que quando eles foram nascer, Jacó estava com a sua mão grudada no calcanhar de Esaú, a ponto de que para separar a mão dele do calcanhar de Esaú, foi necessário fazer uma cirurgia para separar. E muitos dizem que ele estava pregado porque ele queria sair primeiro. Não, meu irmão, ele estava pregado era porque estava à força mesmo.
Ele estava com a sua mão grudada, pele com pele. E nós vamos ler a história de Esaú, de Jacó. E nós vamos ver que quando eles foram crescendo, Esaú era o filho preferido de Isaac. Já começa um jogo de interesse daí. Por que que Isaac preferia mais a Esaú do que Jacó? Porque Esaú tinha habilidades de caçador. Então Esaú saía para caçar e trazia as caças para o seu pai. Por isso que Isaac preferia mais a Esaú do que Jacó, porque Jacó era mais pacato. Jacó ele vivia mais nas tendas. Jacó tinha uma habilidade extraordinária de um cozinheiro de mão cheia. Diferente de mim. A única coisa que eu sei fazer na cozinha é café. Eu sou cafezeiro. Sou exigente. Se você me chamar para ir na sua casa tomar um café, capriche. Misericórdia, né? Eu estive na casa de uma irmã esses tempos. O café já estava de quase R$15. Aí a gente foi para conversar um pouco. Ela preparou um jantar lá. Muito delicioso, por sinal. Mas aí, meu irmão, começou a chover. Parecia o dilúvio. Chegamos 8 horas da noite e ficamos até 3:30 da manhã. Sem poder sair de casa. Aí ela não podia fazer outra coisa a não ser café. Então ela gastou ali uns R$30 só de café com a gente. Mas foi uma bênção. Foi tudo preparado pelo Senhor. Mas eu só sei fazer café e miojo. Jacó não, meu irmão. Jacó era um tremendo de um cozinheiro. E a palavra do Senhor vai continuar falando que Esaú saiu um dia para a sua caça. E Jacó estava em casa preparando uma sopa de lentilhas. Só que Esaú, quando chega em casa, ele diz: olha, eu estou a ponto de morrer, me dá essa sopa para mim. Jacó, de forma astuta, inteligente, ele disse: olha, eu te dou da minha sopa se você me entregar o direito da primogenitura. Esaú disse assim: olha, o que é que adianta essa primogenitura se eu estou achando que eu vou morrer de fome? Meus irmãos, isso acontece porque Jacó, ele já valorizava as coisas do Senhor. Ele queria estar na frente das coisas de Deus. Esaú não. Esaú, ele desprezou aquilo que o Senhor tinha dado a ele. E ele vendeu aquilo que ele tinha por direito por um prato de comida. E naquele momento Jacó, para não confiar só na palavra dele, disse: olha, você vai precisar fazer um juramento. E naquele momento ele jurou a Jacó que o direito da primogenitura estava sobre ele agora. Quando o tempo foi passando, a palavra do Senhor vai dizendo que Isaac, o pai de Jacó e Esaú, ficou velho. E na sua velhice ele também ficou cego. Ele já vendo que os seus dias estavam se encerrando na terra, ele disse: Esaú, vai lá e caça alguma coisa, porque eu quero comer uma coisa muito gostosa, para que eu me alegre e eu te abençoe antes de morrer. Só que quando Isaac falou aquilo para Esaú, Rebeca, mulher inteligente, a mulher ela é muito mais inteligente do que o homem. Sempre foi. O homem é um coitado perto da mulher.
A mulher estava lá, escutando lá o que é que o marido tinha pedido para o filho. E dizendo que ele ia dar a bênção para Esaú. Meus irmãos, só que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E o Senhor via o coração de Jacó e também via o coração de Esaú. E naquele momento, Rebeca disse: Jacó, vem depressa, prepara uma comida para o teu pai. Porque você vai entregar a comida para ele e ele vai te dar a bênção. E ele disse assim como a gente diz: maninha, como é que eu vou fazer um negócio desse? Porque se meu pai pedir para eu baixar e ele pegar nos meus braços, ele vai ver que eu não sou Esaú, porque a minha pele é lisinha. E Esaú tem os braços peludos. Mulher inteligente, meu irmão. A mulher disse assim: não se preocupe não, meu filho, que eu vou pegar as peles dos cabritos e vou enrolar no teu braço, vou colocar no teu braço. Porque quando você se aproximar dele, que ele pegar no seu braço, ele vai saber que quem está falando com ele é Esaú e não Jacó. Jacó fez a comida muito gostosa para o seu pai Isaac. E quando ele chega para dar o alimento para o seu pai, ele disse: quem é que está aqui? E aí Jacó respondeu: sou eu, Esaú. Aí Isaac disse: pois então se abaixa aqui um pouquinho, para eu pegar em você. E quando Jacó se abaixa, ele toca nos braços de Jacó e vê que os braços são peludos. E aí ele cego sem ver, ele diz: olha, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Eu te abençoarei. E naquele momento ele derramou todas as bênçãos sobre a vida de Jacó, imaginando que Jacó era Esaú. Talvez isso seja um absurdo quando a gente lê isso, mas meu irmão, eu vou repetir: o Senhor, Ele vê o exterior. Nós vemos o exterior, mas o Senhor vê o nosso coração. E o Senhor já via que Esaú desprezava as coisas do Senhor, mas Jacó, ele era apegado às coisas de Deus. Só que Esaú volta para casa com a caça que o pai dele tinha pedido para ele pegar. E quando ele chega em casa, que ele disse: pai, está aqui a caça, vou preparar para o Senhor. Isaac disse: não, eu já te abençoei, eu já comi. Ele disse: não, pai, mas não fui eu. Então Isaac, naquele momento, ele percebeu a astúcia de Jacó. Só que não tinha mais volta, meu irmão. Ele já tinha derramado as bênçãos sobre a vida de Jacó. Esaú ficou tão desesperado que ele se ajoelhou aos pés do seu pai e disse assim: pai, não sobrou nem um pouquinho de bênção para o Senhor derramar na minha vida. E a palavra do Senhor diz que naquele momento Isaac ficou mudo. Esaú entrou em prantos naquele momento. Ficou com ódio, a ponto dele dizer que iria matar o seu irmão. Vou matar Jacó. Rebeca, quando ouviu que ele queria matar o seu irmão, disse: Jacó, pega o beco, vai lá para as terras dos nossos parentes, para que você fuja da ira do teu irmão. E assim Jacó fez. Só que, irmão, no meio do caminho, Jacó parou para descansar, tomou uma pedra como travesseiro. E Jacó, ele teve um sonho em que ele viu uma escada vindo da terra até o céu, onde anjos subiam e desciam naquela escada.
E quando ele acorda, que ele teve um momento que ele disse: olha, o Senhor está aqui comigo, Ele está nesse lugar, Senhor me abençoa. E naquele momento ele pegou o nome daquele lugar que se chamava Luz e colocou o nome de Betel. Quando ele levanta, continua na sua trajetória, ele chega até as terras dos seus parentes, chegou até a terra de Labão, seu tio. E o seu pai, a sua mãe mandou ele para as terras dos seus parentes, não foi por acaso. Se nós formos ver a história de quando Abraão já estava na sua velhice, e ele queria uma esposa para o seu filho Isaque, ele chama um rapaz, um servo dele chamado de Eliezer de Damasco. E ele diz: olha, Eliezer, eu já estou morrendo e eu não quero que o meu filho se case com nenhuma mulher cananeia. Vai e procura uma mulher da minha parentela. Por que ele disse isso? Porque, meus irmãos, desde cedo, muito antes, nos primórdios da palavra de Deus, já nos ensina que nós não devemos viver em julgo desigual. Os cananeus, eles não criam no mesmo Deus de Abraão. Então, para que Isaque fugisse dessa cilada, ele tinha que casar com uma mulher da sua parentela, pessoas que também criam no mesmo Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliezer, ele sai das terras onde Abraão estava e foi até as terras de Harã, aonde estava o seu irmão Naor. Quando ele chega lá, ele não foi, meu irmão, de mãos vazias. Ele foi com camelos, ele foi com jumentos, ele foi com ouro. E quando ele chega naquela terra, ele encontra Betuel, filho de Milca, irmão de Rebeca. Encontrou Rebeca, ele tinha feito um voto com o Senhor: olha, Senhor, a mulher que me der de beber e der de beber também aos meus camelos, essa será a mulher que está separada para Isaque. E ele levou muitas coisas foram deixadas lá para Milca e Naor. Por isso que quando Rebeca manda Jacó sair das suas terras para fugir da espada do seu irmão, ela diz: olhe, vai lá para as terras da nossa parentela. Por quê? Porque ela já estava dizendo assim: olhe, tu vai casar, mas casa com uma mulher que também tem as mesmas crenças nesse Deus que nós servimos. Por isso que ele foi lá para as terras onde Labão estava, o seu tio. Só que, meus irmãos, Jacó, ele chega lá, encontra pastores dando de beber aos animais, e vê uma linda mulher vindo até o poço. A palavra do Senhor diz que Raquel era formosa, era uma mulher muito linda. E ele abre lá aquele poço para ela tirar água. E ele começa a conversar com Raquel e diz assim: Raquel, eu sou filho de Rebeca, eu sou teu parente, eu sou da tua família. Naquele momento, Raquel parte correndo até a sua casa e diz a Labão, seu pai, que existia um parente dele naquele lugar. E a palavra do Senhor diz, salvo engano, no capítulo 27, que Labão, ele corria apressadamente até o encontro de Jacó. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ele não foi apressadamente, meu irmão, porque ele estava interessado em ver um sobrinho dele que ele não conhecia, não. Ele foi apressadamente porque ele lembrou que quando aquele servo de Abraão foi até as terras da parentela, ele levou jumentos, camelos e ouro. Então, quando ele foi ao encontro de Jacó, ele imaginou assim: rapaz, aquele homem está cheio de coisa para me dar. Só que, meus irmãos, Jacó estava liso.
liso. E muitas pessoas, irmãos, chegam perto de nós só querendo aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente pode dar. É cheio de interesse. Tem pessoas que só se aproximam da gente para querer algo em troca. Aí quando ela vê que você está liso, que eu estou liso, que eu não tenho tudo aquilo que ela pensava que eu tinha para dar, simplesmente ela baixa a bola e me despreza. Só que Jacó permaneceu lá com Labão, com seu tio. Olha como a trajetória de Jacó vem sendo difícil, irmão. Porque quando ele era pequeno, ele foi desprezado pelo seu pai, porque a palavra diz que Esaú era o filho preferido do seu pai. Jacó com certeza sofria por paternidade. Ele sentia a ausência do amor paterno sobre a vida dele. De repente ele precisa fugir da sua casa com medo de ser morto pelo seu irmão. Ele chega na casa, nas terras do seu tio, da sua parentela. E ele diz: olha, eu quero casar com Raquel, mas eu não tenho nada para dar. Foi lá liso batendo. Então para ele pagar para casar, para ter o direito de casar, ele se propôs a trabalhar durante 7 anos para poder casar com Raquel. E ali, meus irmãos, ele ficou 7 anos. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles 7 anos passou tão rápido, porque ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo que era casar com Raquel. Só que, meus irmãos, você já viu aquela história? Tem um vídeo antigo, que era aquele Joseph Klimber. Lembra daquele? Né? Que ele ia acontecendo as coisas, ele ia ficando doido, aí ficava mudo, ficava cego, ficava não sei o que. Era parecido com a história de Jacó. Porque no dia do homem casar com Raquel, no dia da festa, Labão, ao invés de mandar Raquel para ter o seu momento com Jacó, ele envia Lia. Quando Jacó acorda de manhã que vê Lia, a palavra do Senhor diz que ele ficou louco. E ele partiu ao encontro de Labão e disse assim: como é que você faz isso comigo? Eu trabalhei durante 7 anos para casar com Raquel, não foi com Lia. E Labão olhou para ele e disse: mas na minha tradição, não se casa a filha mais nova antes da filha mais velha. Só que Jacó, meu irmão, estava apaixonado demais. Jacó disse: não tem problema não, Labão. Eu vou trabalhar mais 7 anos para eu casar com Raquel. E ali ele passou mais 7 anos. 14 anos como escravo do seu tio, para poder casar com a mulher que ele amava. Ele consegue casar com Raquel. Ficou casado com Lia e com Raquel. Mas mesmo assim ele foi trabalhar mais 7 anos. 21 anos. Porque ele queria juntar um dinheirinho para ir-se embora. Só que, meus irmãos, quando ele fica esses 7 anos para trabalhar, recebendo um salário, que era para ele receber esse salário de Labão, ele fez um acordo com Labão. Ele disse: olha, de todas as criações que nascerem com listras no corpo, manchadas, aquela será minha, e a que nascer diferente é tua. Labão na mesma hora aceitou. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque não se nascia mais nenhuma criação da forma como Jacó disse que queria. Não tinha mais aquilo. Aí Labão disse: oxe, tá feito, vou ficar rico às custas desse doido. Só que, meus irmãos,
Quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, as pessoas podem até querer roubar ela de você, mas o que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que tem para você, homem nenhum nessa terra pode tocar. Porque na vida de Jacó, ele tinha feito um acordo com Labão. Meu irmão, quando começou a nascer as criações, era tudo do jeito que Jacó tinha dito que queria. A espécie que não tinha mais começou a nascer, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. E Labão começou a ficar doido, porque ele disse: rapaz, o que é que está acontecendo? Não nascia, essa espécie agora está nascendo. Jacó está ficando rico, estou vendo a hora de ficar mais rico do que eu. E ele quer expulsar Jacó das suas terras. Só que, meu irmão, aonde a planta do pé de um homem e uma mulher de Deus pisa, aquele ambiente é transformado. E quando Jacó sai das terras de Labão, meu irmão, a coisa já não começou a fluir mais como fluía, porque ele arrancou da terra dele um homem de Deus. Não passou muito tempo não, Labão disse: ei Jacó, volta de novo, é melhor tu estar aqui enriquecendo junto comigo do que eu não ter nada. E nessa manhã, meus irmãos, eu falei sobre um caso que eu ouvi ontem da parte de Wellington, esposa de Natanael. Eu não sei se vocês sabem, mas Edgar e Wellington trabalham em uma pousada. Edgar foi o primeiro a ir trabalhar lá. Trabalha muito mais tempo do que o Wellington. E o Wellington me relatando ontem, antes eu pensar nisso que eu ia pregar, ele disse: pastor, para o senhor ver como são as coisas, quando Edgar foi trabalhar naquela pousada, tinha alguns meses do ano que era ruim, já era certo de ser ruim. Mas quando Edgar foi trabalhar lá, nunca mais ficou ruim naqueles meses. Aí, pastor, quando eu fui trabalhar, as coisas melhoraram mais ainda. Aí eu vim entender, eu digo: rapaz, aonde tem um filho de Deus, meu irmão, aonde tem um ungido de Deus, aonde tem um homem que se coloca na brecha, que está preparado, que Deus abençoa, meu irmão, ele transforma o ambiente. Você precisa ser um influenciador, uma pessoa onde chega e os ambientes são transformados pela glória de Deus, pela presença do Espírito Santo na sua vida. Por isso que Labão queria Jacó de novo lá nas terras dele. Só que, irmãos, mais uma tragédia se anunciava na vida de Jacó. Quando Jacó já tinha os seus filhos, e tinha a sua filha chamada de Diná, a palavra do Senhor relata que Diná ela foi violentada. Diná ela foi estuprada. Diná foi abusada por um homem das terras de Siquém. E por conta desse episódio, os irmãos de Diná foram até as terras de Siquém para matar o homem que tinha feito isso com a sua irmã. Só que quando eles chegaram lá, eles não mataram só aquele homem, eles dizimaram com todos os homens daquela cidade. Eles mataram todos os homens. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento em que Jacó soube do que os seus filhos tinham feito, ele ficou tremendamente angustiado, porque ele imaginava, ele já sabia que os povos das outras cidades iriam vir até eles para matar todos eles. Só que, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando Deus ele tem promessas sobre a sua vida, pode vir o mal que for para querer lhe derrubar, pode vir o mal que for para querer matar você, que não vai acontecer. Porque o Senhor disse assim: ei Jacó, pega tuas trouxas,
Pega o teu povo, pega tudo que tu tem e parte lá para Betel. Betel, meu irmão, é aquele lugar quando ele saiu de casa, que ele dormiu lá e viu anjos descendo e subindo. Ele disse: ei, volta para lá. É por isso que o tema dessa noite, eu queria que colocasse o tema, por favor. É por isso que o tema dessa noite, meu irmão, é que Betel é o teu lugar. O Senhor disse assim: ei, Jacó, volta para Betel. E quando ele estava voltando para Betel, a palavra do Senhor disse, nós lemos no capítulo 35, que os povos foram tomados de terror e de temor, e eles não foram atrás de Jacó. Irmão, não sei o que foi que pessoas já fizeram na tua vida para querer matar você, tirar você do propósito. Porque o que os filhos de Jacó fizeram poderia ter tirado ele do propósito, poderia ter matado ele. E eu não sei o que foi que pessoas já fizeram na sua vida, contra a sua vida. Mas o Senhor diz assim para você: filho, chegou a hora de você voltar para Betel. Chegou a hora de você voltar para a casa de Deus, porque é lá onde eu derramei as promessas que eu tenho para a sua vida. E nada e nem ninguém conseguiu chegar até a Jacó para fazer qualquer mal que fosse. Talvez seja preciso você passar por outro lugar também. Talvez seja preciso você passar lá pelo Val de Jaboque, para você ter um encontro face a face com o Senhor. Porque, irmão, para você chegar em Betel, para você se estabelecer em Betel, você precisa estar disposto para você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E o Senhor está nessa noite aguardando você em Betel. Ele aguarda você em Betel, sabe, irmão? A vida de Jacó nunca foi uma vida fácil. Nunca. Mas, irmãos, independente de tudo isso que aconteceu a Jacó, existia uma bênção que estava sobre a vida dele. As tribulações na sua vida e na minha vida não indicam que o Senhor nos abandonou. As tribulações não indicam que você perdeu a bênção. As tribulações indicam que você está sendo preparado, moldado e aperfeiçoado para um tempo em que o Senhor vai honrar você. As tribulações da nossa vida não significam que estamos acima das circunstâncias da vida, mas significam que o Deus de Jacó está com você, que Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio. Não faz sentido, irmão, você ainda achar que o nome de Jacó, que Jacó era um trapaceiro, um usurpador. Porque não fazia sentido, não faz sentido em tantas passagens na palavra. O Senhor dizer assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se Jacó fosse tudo isso que as pessoas insistem em dizer, como era que ficaria Deus nessa história? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de um trapaceiro? Não, irmão. Jacó não foi um trapaceiro, mas Jacó foi um homem que focou na bênção e em tudo que foi proposto na sua vida. Esaú tratava tudo de qualquer jeito. Vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Sansão, ele deixou de fazer a vontade do Senhor para ele se deitar com uma concubina. Ele preferiu ter um momento de prazer passageiro e esquecer das coisas do Senhor. Judas,
Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele preferiu deixar de ser discípulo para passar a ser um traidor, largar as coisas do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei o que foi que Deus já entregou na tua mão. Eu não sei os planos e projetos que Ele tem para a tua vida. E eu não sei se você agiu como Esaú. Eu não sei se você já agiu como Sansão. Eu não sei se você já agiu como Judas. Eu não sei se você já desprezou, se você já excluiu aquilo que o Senhor já entregou um dia para a tua vida. Mas ainda há tempo de você voltar para Betel. Há tempo de você ter um encontro em Peniel, face a face com Deus. Não tem como mais, meu irmão, você continuar vivendo da forma como você está vivendo. Para você voltar para Betel, para Jacó voltar para Betel, ele voltou 21 anos depois do dia que ele tinha brigado com seu irmão. Voltar para Betel é pedir perdão. Voltar para Betel é se reconciliar. Voltar para Betel é você esquecer as suas mágoas, as suas tristezas. Voltar para Betel é você esquecer de toda e qualquer circunstância e voltar a fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Talvez o Senhor queira transformar a tua identidade. Eu queria chamar o louvor. Talvez o Senhor queira te transformar, mexer um pouco na tua estrutura. Sabe, irmão, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem determina, pode ser mudado. Fique de pé, em nome de Jesus, se você puder. Aquilo que o homem atua, aquilo que o homem determina, pode ser mudado. Mas aquilo que o Senhor determina e coloca a mão, meu irmão, isso aí não pode ser mudado não. Mas quando o Senhor ele decide causar uma transformação, Ele faz assim como Ele fez na vida de Abraão. Porque Terá, o pai de Abraão, preste atenção, irmão, preste atenção, irmã. Quando foi colocado o nome, Terá disse: o teu nome, filho, será Abrão. O Senhor disse: ei, não vai ser mais Abrão não, teu nome vai ser Abraão. Porque Deus queria colocar a mão dele naquilo. O homem colocou o nome da mulher de Abraão de Sarai. Mas o Senhor disse: ei, não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. Isaac colocou o nome do seu filho de Jacó. Mas quando ele teve um encontro real com o Senhor, ele disse: ei, tu não serás mais chamado de Jacó, o teu nome agora passará a ser Israel. Deixa o Senhor fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Deixa Ele fazer, irmão. Ele sabe fazer. Ele é especialista em pegar o que é humano e transformar naquilo que é bom, que é perfeito e agradável na tua vida. Quando Jacó estava na frente do seu pai, que ele perguntou quem era que estava falando com ele, ele disse que era Esaú. Ele disse que era Esaú, só que ele era Jacó. Mas quando ele teve um encontro face a face com o Senhor, aquele anjo que é descrito em Gênesis, Oséias no capítulo 12, versículo 3 e 4, ele indica que aquele anjo era Jesus que estava lá com Jacó. Mas quando
Jacó está na frente daquele anjo. O anjo disse: como é o teu nome? E ele não disse para o anjo que o nome dele era Esaú. Ele disse que o nome dele era Jacó. Sabe por quê? Porque você pode até tentar mentir para o homem, irmão, mas você não tem como mentir para Deus. Você não tem como mentir para o Senhor. E o Senhor quer pegar você, irmão, minha irmã, nessa noite. E Ele quer te dar uma nova história. Ele quer dar um novo rumo para a tua vida. Vamos adorar o Senhor.